noite, Guarulhos! Está iniciando ao vivo na tela da TV Guarulhos o debate Guarulhos desta terça-feira, 23 de fevereiro de 2021. Tudo bem, meu amigo Lucas Braga, Felipe Poi, Neto Costa e Silva, a rapaziada que faz acontecer nesse programa ao vivo desta terça-feira. E você acompanha de segunda a sexta, sempre às 20 horas e 30 minutos. Você está agora no Facebook do Geraldo Júnior e no Facebook do portal Guarulhos em Destaque, meu amigo Lucas Braga. Vamos ao portal de notícia guarulhosendestaque.com.br, trazendo em sua página principal: Guarulhos busca em Brasília mais repasses para o Banco de Alimentos. Aí matéria com o prefeito da cidade. Números do Covid em Guarulhos é assustador. A Anvisa concede registro definitivo para a vacina da Pfizer. E a Vigilância Sanitária Estadual interdita o primeiro bar de São Paulo por aglomeração. Essas e outras notícias se acompanham no portal Guarulhos em Destaque. Obrigado, Lucas Braga. Estou recebendo aqui o presidente do Sincomércio, e eu gostaria que o Lucas Braga colocasse aí os números do Covid-19, Lucas. Se você puder voltar na página. Olha só, um pouco embaixo, desce um pouquinho, aí. Isso foi demais. Números do Covid-19 em Guarulhos, né? Se você puder clicar, eu te agradeço, Lucas. Para que você em casa entenda. Olha só. Taxa de ocupação de leitos, obrigado, é isso aí. De UTI em hospitais públicos de Guarulhos, 84% de ocupação. Taxa de ocupação de leitos de enfermaria em hospitais públicos de Guarulhos, 74%. Obrigado, Lucas. É assustador. Doutor Reginaldo Sena, em Campinas, o prefeito já antecipou, está na fase vermelha. Em Guarulhos, será que vamos para a fase vermelha? Boa noite. Obrigado em estar aqui com a gente. Boa noite, Geraldo. Boa noite, telespectador. Você que está ao vivo aí pela TV Destaque, pelo canal, né? O programa agora de debate. É importante observar, Geraldo, que preocupa, né? Porque se fechar o comércio, como vem acontecendo sempre, fecha, abre, hora fase laranja, hora fase vermelha, hora fase amarela. Isso está preocupando muito, Geraldo, porque o desemprego no comércio tem aumentado muito. Uhum. E é importante observar de quem é do segmento da economia que contribui para que esses números aumentem. Se está em 84% essa ocupação, é realmente muito preocupante. E aí o vilão de tudo isso, né? Infelizmente, são as aglomerações, e apontam aí os estudiosos apontam que esse ajuntamento de pessoas ocorre em casas noturnas, eventos e festas. Eu fico preocupado porque quem tem um bar, um restaurante, precisa viver, precisa pagar as contas, né? E precisa abrir o bar, mas aí eu passo aqui nas ruas onde tem bares aqui no centro e eu vejo as pessoas aglomeradas. Eu até comentei esses dias, gente, vamos fazer o seguinte: o que você quer? Você quer aglomerar e fechar? Ou você quer se manter aberto? Acho que todo mundo quer se manter aberto. Então eu, se sou dono de um bar, de um restaurante, mas isso é impossível, meu amigo, vai fechar de novo. Se começar a aumentar os números, a gente passa por aí em bares, você vê as pessoas nas mesas, lotadas, uma encostada na outra. Exatamente. E claro que é ruim, aí o comerciante diz, não, tem que abrir, enche porque vai fechar semana que vem. E aí cada vez que você pensa assim, você vai estar contribuindo para que feche mais. Então o que eu faria? Eu faria por agenda. Faria uma agenda. Os clientes que estão indo lá, cadastra a clientela, pega o WhatsApp da clientela, bota lá um garçom. Escuta, você quer deixar o teu WhatsApp? De repente você quer vir aqui, a gente agora vai trabalhar por agendamento, né? Bota uma faixa lá fora, um banner, tá certo? E aí as pessoas teriam que agendar, reserva, né? Vamos falar de reserva, reservar o seu espaço lá, e aí o dono do estabelecimento faria o controle disso. Quantas pessoas entram, não é isso? Olha, não dá para entrar, porque já está cheio, as mesas estão separadas e tudo mais. Pode parecer um absurdo isso, mas isso é melhor, ou melhor dizendo, é menos pior do que você ter o seu estabelecimento fechado. E pelos números que estão aí, a tendência é que, infelizmente, feche novamente
reduza o horário do comércio das lojas, e nós estamos lá no sindicato vendo empresas pedindo redução salarial, mantendo a questão da suspensão do contrato de trabalho, redução salarial com redução de jornada, licença não remunerada, vários pedidos estão surgindo por lá. E aí, Geraldo, o que me espanta é que alguns empresários, no momento da necessidade, ele não busca segurança jurídica. Ele vai lá e toma a decisão, deixa o empregado em casa, como se a pandemia justificasse tudo. Não justifica. Quando o empregado entra com a ação na justiça na frente do juiz, meu amigo, o juiz vai condenar a empresa, vai causar dano à empresa. Então, o ideal é que o empregador possa procurar as entidades sindicais e buscar a sua regularização e a sua formalização para a tomada de decisão. Estou conversando com o presidente do Sindicato do Comércio Patronal, o advogado Dr. Reginaldo Sena. Agora, em Campinas, Dr. Reginaldo Sena, o prefeito antecipou aquilo que o governo do estado deve fazer nesta quarta-feira, porque lá em Campinas estavam na fase amarela, agora o prefeito decidiu hoje, terça, ir para a fase vermelha. Ou seja, determinou que o comércio até às 20 horas, né? Tudo fecha, né? Ou seja, o senhor não quer, não passa na cabeça do presidente do comércio que isso possa chegar em Guarulhos? É provável que chegue. Porque pelos números que estão aí, e como você sabe, Geraldo, a prefeitura de Guarulhos, ela não tem autonomia mais para decidir. Sim, os prefeitos não têm autonomia. Quando é o governo do estado que decide, e aqui tem especial, porque no ano da pandemia, a prefeitura tentou seguir os seus próprios decretos, e o estado de São Paulo entrou com uma ação contra o prefeito, impedindo ele de tomar as decisões próprias. Então, tem que esperar o que o governo do estado decide. Então, se o governo do estado decidir que em Guarulhos também é fase vermelha e tem que fechar o comércio no final de semana, os bares e restaurantes, vai fechar Guarulhos. Mas aí, como dizem que o anúncio será amanhã, eu vou aguardar, mas diante dos números que estão aí, a surpresa... Se de novo ir para a fase vermelha, restringindo os horários, finais de semana, infelizmente, não está difícil acontecer por aqui não. Olha só, essa matéria do nosso portal guarulhosindestaque.com, a taxa de cura 94%, taxa de letalidade 4,43%, total de recuperados 43.370, casos confirmados 370 mil, aliás, 46 mil pessoas, total de óbitos 2 mil, total acumulado de doses contra a Covid-19 43.756. Agora, repetindo, a taxa de ocupação dos leitos em UTI em hospitais públicos é assustador. Então, quando a gente dá o recado e convida o presidente do comércio patronal para dar um alerta, porque, doutor Reginaldo Sena, se houver conscientização do empresário, talvez o comportamento do governo do estado de reduzir o horário de bares, que isso deve ocorrer, se houvesse o respeito às normas, o senhor entende que não haveria necessidade? Pelo que a imprensa está mostrando aí, Geraldo, a gente comenta aqui de bares e restaurantes, mas nós não podemos colocar 100% da responsabilidade neles. Você pode perceber aí que a polícia, não só em Guarulhos, como no estado e outros estados do país, está fechando festas clandestinas, em sítios, casas noturnas que eles fecham, por aí. Então o que está ocorrendo é o seguinte, as pessoas estão se aglomerando em locais de difícil acesso das autoridades e com isso está acarretando a proliferação da doença. Então o que falta é conscientização das pessoas, porque elas acham que com elas não vai acontecer nada. Entende? Sim. E aí estão fazendo as suas festas, seus eventos por aí escondidos. Então não dá para colocar 100% a responsabilidade em bares e restaurantes. É claro que eles têm lá a sua parcela, quando eles não tentam regulamentar um pouco essa questão de acesso, como eu disse, fazer reserva de mesa, para que as pessoas não vão todo mundo para lá, uma mesa sim e outra não. Não sei se está acontecendo isso, mas se tivesse seria muito legal que os bares e restaurantes fizessem isso justamente para evitar a aglomeração. Você vai aqui no sábado à noite, na Rua Tapajós, aqui, as pessoas estão aglomeradas ali. E você vê que não há preocupação nenhuma. Você não vê nenhuma preocupação ali. E tem um detalhe, doutor Reginaldo Sena,
Ainda hoje eu converso com o cirurgião dentista da Oral Unique, doutor Vinícius de Souza, já está aqui e vai debater a importância do implante dentário ainda hoje no debate Guarulhos ao vivo. Muitíssimo obrigado a você das redes sociais. Olha só, doutor Reginaldo Sena, o que me chama a atenção é que o comportamento do ser humano muda de acordo com o seu ego. Eu vou trazer aqui hoje também um especialista em condomínio que vai relatar problemas seríssimos nos condomínios, onde as pessoas chegam ao absurdo de falar: no meu apartamento mando eu, faço o que quiser. Quer dizer, olha o absurdo, uma falta de inteligência. Acho que de humanismo mesmo, de solidariedade, né? Porque o apartamento é meu, eu faço o que eu quiser. Bom, você põe no teu apartamento 30 pessoas, deixa de ser seu. Você pode estar, aquelas pessoas estão dentro do teu apartamento, é verdade. Mas daqui a pouco elas vão embora. Elas vão pegar ônibus, vão pegar os seus carros, vão para outros eventos, vão levar para dentro da família a doença. Sim. Então deixa de ser, aqui a autoridade mando eu, quando tem uma pandemia, matando milhares e milhares de pessoas aí fora. Então sim, tem que interferir na sua intimidade, sim. Você está colocando 30, 40 pessoas na sua casa? Não pode. E se o condomínio pode fazer isso, o condomínio tem mais o que fazer mesmo. Não tem regra para seguir, então não mora em condomínio. Vai morar em casa, faça a festa lá, põe 50 pessoas dentro de casa, a polícia vai chegar lá e vai prender você, vai tirar o povo de lá. Mas como a polícia não pode entrar num prédio que tem, sei lá, 50 apartamentos, o condomínio tem que ter autoridade para isso. E ele tem autoridade para isso. Não tenho dúvida. Ele pode interferir. O condomínio tem essa autoridade. E você vai trazer especialista aqui que vai dizer isso. Então não é porque eu moro aqui, o apartamento é meu, que eu posso colocar 40 pessoas lá, ficar todo mundo enchendo a cara, conversando rosto a rosto, sem máscara, e acho que isso é normal. Questão de bom senso, Questão de bom senso. Olha só, a Vigilância Sanitária Estadual interditou o primeiro bar. Olha a tolerância que chegou, porque demorou muito para que a Vigilância Sanitária Estadual interditasse um bar em São Paulo. E olha só, esse estabelecimento vai ficar 90 dias, olha o prejuízo que vai ter. Quer dizer, não seguiu as normas, aí quando você mexe no bolso, o cara passa lá, queridão, ó, fecha no horário. Aí, o cara vai peitar, vai ficar 90 dias fechado. Então. Se houvesse o respeito, repito, as normas, isso não teria ocorrido. Não. E aí? Isso é abuso. Porque tem, nessas questões aí, não só esse caso especificamente, mas tem um ingrediente político, né? Sim. Tem um ingrediente ideológico. Infelizmente, a liderança maior do país não está dando o devido valor, a devida gravidade dessa situação. Então você vê políticos ligados ao presidente da República, lideranças políticas que deveriam tomar o seu cuidado, desmerecendo, desqualificando os cuidados, né? Acho que não caracteriza nada nisso, não. Então tem gente que é manipulado por essa linha ideológica que acha que o cara está certo. Só que se o cara ficar doente, ele tem hospitais de primeira linha, né? Se o presidente tiver uma dorzinha de cabeça, tem um corpo médico ali que vai estar à sua disposição, dormindo do seu lado, para cuidar dele, só que você, meu amigo, se pegar o Covid e não tiver vaga em hospital, você morre. Você não vai lá no Palácio do Planalto, não, que não vai ter vaga para você lá para ser tratado por equipe médica do presidente da República, não. E o que eu achei um absurdo, em casa, você pode discordar, estamos ao vivo, às 20 horas 46 minutos, daqui a pouco eu converso com o cirurgião dentista da Oral Unique, o doutor Vinícius de Souza. O presidente da República é a autoridade máxima do país. Aí ele vai na televisão, na rede social e mostra o cartão da mãe dele, que não tomou o Covid, que tem uma briga pessoal com o governador de São Paulo. Quem? O presidente da República mostrou a carteira de vacinação da mãe dele, que tomou a vacina, não foi da Covid, foi da Oxford. É uma demonstração clara e evidente da briga pessoal dele com o governador de São Paulo, João Dória. Aí eu te pergunto, doutor Reginaldo Sena, como é que você tem conscientizado, você que é um sindicato patronal, o empresário do ramo de bar, que é seu associado, que tipo de explicação você passa, que tipo de orientação você tem passado para ele? Já alguma correção. O Sindicato Patronal do Comércio, a gente representa lojas, bares e restaurantes não. É verdade. Uma outra entidade. É outra verdade. Mas eu não quero perder a oportunidade de estar orientando. Eu quero insistir com a ideia de agendamento. Eu quero insistir com a ideia de reserva.
Acho que isso é importante. Ele precisa fazer o trabalho dele, que as lojas já estão fazendo. As lojas já estão fazendo controle de entrada de pessoas, tem álcool em gel, os funcionários usam máscara, a gente tem convenção coletiva de trabalho que prevê algumas regras e algumas seguranças para os empregados. Mas loja tá bom, exceção é exceção. Via de regra, a gente tem formas, convenções e acordos coletivos que geram um ambiente de segurança. Tanto é que as lojas não estão mais fechando como aconteceu ano passado. Sim. O que está se fechando é final de semana. Para evitar as aglomerações. E está sim reduzindo o horário. Então os shoppings estão tomando os seus devidos cuidados e tudo mais. Então o que eu peço nesse momento é sensibilidade. O dono do bar e do restaurante, ele precisa fazer daquele lugar como se fosse uma prefeitura. Bom, eu sou o governo aqui. Essa é minha empresa, a governança é minha. O que eu como prefeito, ou como governador, ou como presidente da minha empresa, tenho que fazer? Vou criar as minhas regras aqui. Sim. Vou separar as mesas, vou agendar para que o meu cliente venha aqui, sim, vou colocar álcool em gel à disposição, vou fazer uma campanha interna. Infelizmente, meu amigo, a média aqui tem que ser de 2 horas, porque você faz um agendamento, uma reserva, cada cliente fica dali 1 hora, 1h30, 2 horas, abre espaço para o outro vir. Sim. Precisaria fazer isso. Eu estou recebendo aqui um contato do meu amigo Wilson Lourenço. Um abraço, meu irmão. Ele está me perguntando aqui qual é a minha opinião no momento em que as aulas retornam parcialmente, né? Isso é assim, eu vou falar agora como os meus filhos, né? Os meus filhos não estão indo para a escola. Claro que as escolas estão optando, quer dizer, a criança decide, né? Os pais decidem se a criança vai ou não, né? Então, no nosso caso, os meus filhos não estão indo. Estão tendo aula em casa, nós decidimos que eles não vão, por uma escolha nossa, eles não vão lá. Eu acho que as aulas precisam se, não dá para fazer presencial. Eu tenho muito receio com relação a isso. Eu acho que esse modelo que as escolas estão fazendo, dos pais escolherem, é uma boa decisão. Não pode parar de estudar, naturalmente. Mesmo sendo aulas online, precisa pagar. Sim. Precisa pagar, a escola está lá, tem a estrutura dela, precisa pagar as mensalidades. Então não justifica, não tem aula presencial, não tem que pagar. Não, tem que pagar. Eu pago as escolas dos meus filhos, os pais têm que pagar, que paga a escola, tem que pagar, porque tem aula online e é suficiente. No momento, Wilson Lourenço, eu penso que ainda a gente precisa ter uma certa cautela enquanto a vacina não vir para todo mundo. Deixa eu colocar nessa roda aqui, deixa eu apresentar, antes de entrar na sua pauta, doutor Vinícius de Souza. Boa noite, doutor. Boa noite, Geraldo. Boa noite. Tudo bem? Um assunto muito importante aí, debatendo não só a atualidade da situação atual da cidade de Guarulhos, mas também do estado de São Paulo. Então é muito importante porque traz conhecimento, traz informações que nem sempre as pessoas estão aptas e estão buscando, né? Então assuntos muito importantes debatidos hoje, que trazem aí uma luz, quem sabe, até chegar a esperada vacina, então. Agora, estamos ao vivo nesta terça-feira, às 20h50. Doutor Vinícius, que é cirurgião dentista e é CEO da Oral Unique. Você entende que a redução, doutor Vinícius, de horário, ele vai inibir as pessoas de ficarem em casa? Depende muito. Vai muito da conscientização da população de que tem que ficar em casa. Você restringindo alguns horários vai fazer com que esse número de pessoas acaba sendo reduzido. Então já é um começo. E antes de que fechar tudo, a gente conseguir reduzir um pouco essas pessoas e essas pessoas se conscientizarem que tem que ficar em casa, que não pode aglomerar, aí sim a gente vai ter um resultado. A partir do momento que a gente restringe um horário e as pessoas não ignoram essa restrição, aí a gente começa a ter problemas mais sérios e futuramente aí o que ninguém quer, que é acabar fechando tudo. E a gente percebe, doutor Vinícius, que os bares, aí eles são o vilão do momento, né? Porque eu não estou dizendo que você é o chato da galocha, não. Mas não há o respeito devido às normas sanitárias. O senhor concorda ou discorda disso? Eu acho que os vilões não são os bares, e sim a população que está indo lá aglomerar, tá? O bar, ele pode estar aberto, ele pode estar funcionando, ele tem que ter uma limitação de horários e de pessoas, é óbvio, mas acontece que acaba não tendo como segurar essas pessoas, o próprio proprietário acaba não tomando um pulso firme de mandar a pessoa embora, acaba virando uma aglomeração e vira, perdão a palavra, uma zona toda ali total de pessoas. Então eu acho que o vilão não é o bar em si, mas as pessoas que vão em grande número, em grande porte, sabe que pode ter um número específico de mesas, chega lá, junta mais mesas, junta, e quando vê,
já virou um aglomero, então eu acho que vai dar conscientização das pessoas e também dos proprietários. Eu acho que não é uma culpa somente dos bares, mas eu acredito que a população em si é a grande vilã em si. Doutor Reginaldo Sena, o senhor também concorda? Para analisar um jovem dentista, né? Quer dizer, com a idade que ele tem, quando a nossa idade, tá milionário, né? Não é? A idade que ele tem, vai chegar milionário. Eu vejo jovens já com tanta capacidade extraordinária e tal. Então daqui a pouco, eu quero o seguinte, eu quero insistir, olha, quando, agora recentemente, que as lojas fecharam, e que alguns lojistas aqui do centro acabou ficando aberto e tal, e você viu que na região mais distante do centro, as lojas todas funcionaram. Sim. Quer dizer, a prefeitura não teve perna. Não tem agente público no Brasil suficiente. Não tem. Não é só aqui, lugar nenhum. Lugar nenhum. Não dá para você pegar uma cidade dessa. Lá no cadastro eu tenho em torno de 50 mil CNPJ. Impossível você imaginar que vai botar 200 fiscais na rua, não dá para cobrir. Não dá para cobrir. Vai deixar lugares sem espaço, Uhum. sem poder fiscalizar. Mas a questão não é essa. Aí eu quero concordar com o doutor Vinícius, que é assim, precisa haver conscientização. Tudo bem que tem que pagar a conta. Mas, meu amigo, se cada vez que você, com a ideia de pagar a conta, manter o seu estabelecimento aberto e os indicadores só vai subindo, essa conta não fecha. Ou seja, você não vai ter dinheiro para pagar a tua conta porque vai fechar de fato. Então, eu acho que as pessoas, o empresário, tem que tomar para si a governabilidade da sua ação. Se eu sou dono de bares e restaurantes, eu tinha fazendo uma reunião, chamava todo mundo numa mesa. Gente, vamos criar aqui um protocolo? Vamos reivindicar a ampliação do horário. Que os bares fiquem abertos no final de semana até 2 horas da manhã. Que os bares fiquem abertos todo dia até 5 horas da manhã, não tem problema. Desde que, aí sim, com essa ampliação de horário, a gente cria reservas. Então, olha, eu tenho aqui 20 mesas. Bom, 20 mesas não dá. Então vou cortar pela metade, vai ser 10 mesas. Tira as mesas ali. Encosta em algum lugar, separa as mesas, pega as 10 mesas, separa. O cliente liga pro cliente, amigo, tem que reservar. Chegou alguém ali, está com as 10 mesas ocupadas. Dá para você voltar? Não é assim, você vai em alguns restaurantes por aí, mesmo antes da pandemia, não tinha reserva? Exatamente. Você não ficava lá fora sentado, esperando a mesa ficar desocupada? Antes da pandemia era assim. Em alguns restaurantes de São Paulo, você vai lá para jantar, não tem mesa. Você tem que sentar e esperar. Por que não faz isso agora? Por que os bares e restaurantes não criam alguma área lá fora, sem fazer fila, e avisando para os clientes que a partir da semana que vem, haverá agendamento? Discute com o poder público, senta lá com o prefeito, prefeitura, vereadores, o deputado, sei lá o que quer que seja. Me dá horário até 2 horas da manhã, vai, que eu vou reduzir a quantidade de pessoas. Eu acho que os donos de bar precisam assumir, doutor Vinícius, essa responsabilidade, a governabilidade do seu estabelecimento, porque o homem público, ele está assim. E não é fácil, hein? Então, eu não estou aqui para defender político nenhum. Mandar pau no governador, no prefeito. É que não é fácil você sentar numa cadeira e ver que os hospitais estão lotados de gente correndo o risco de não ter UTI e as pessoas morrerem. Então, vai dar pau no governador, mas coloca no lugar do cara. Alguém acha que o prefeito e o governador está fechando o estabelecimento porque ele quer ferrar? Que coisa mais doida. E aí tem uma questão ideológica em torno disso. Qual é o político, gente, que quer fechar a loja, que quer fechar a empresa? Você vai perder voto com isso. Entendeu? Então, doutor, eu estava me interrompendo. Doutor. Eu acho que essa questão dos horários também vale para as academias. Hoje, quando você restringe um horário da academia, que antes funcionava das 8 da manhã às 10 da noite, e agora vai trabalhar só até as 8, os horários das 9 das 10, esse povo vai ter que vir treinar antes. Isso. E acaba aglomerando. Sim. Então, Fato. não tem muita lógica você diminuir o horário de atendimento e querer que as pessoas, todas que treinavam, que saíam nesses horários a mais, se concentrem num horário menor. Então acaba sim criando um problema que daí foge do proprietário do bar, do restaurante, da academia, por conta dessa questão aí. Né? Então a ideia de, quem sabe, abrir um pouco mais esses horários, não só dos bares, das academias, funciona muito melhor, porque você consegue atender um número maior de pessoas concentradas em menos tempo. Nós temos um exemplo aqui, que é esse mercado extra aqui do centro, ele é 24 horas. Se você for lá agora no meio de semana, nesse horário aqui, não tem quase ninguém. E aí eu fico conversando ali com segurança, não, mas de madrugada tem bastante gente. Quer dizer, as pessoas não vão lá às 7 horas da noite, 6 horas da tarde, porque tem mais gente, mas vai 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Pô, tem gente que trabalha à tarde, tem gente que está aposentado, tem outro meio de vida, ele pode ir 2 horas da manhã no mercado fazer compra. Por que não os donos de bares assumir para si a governança de uma solução e apresentar para o poder público uma solução? Não dá para cada um, não. Vamos, lota de gente aí, vai lá. Lota aí. Como é que está o concorrente? Está quebrado? Não, aí não, meu amigo. Você vai quebrar você
e vai quebrar o concorrente, Colega. vai quebrar todo mundo. Eu acho que nesse momento, o que menos tem que ter é sentimento de concorrência. Eu, se sou dono de bar e eu tivesse liderança nisso, eu estava chamando todo mundo para uma conversa e dizendo, gente, vamos apresentar um protocolo aqui para o governo? E vamos pedir a ampliação do horário? É bar sim, final de semana não pode até as 4 da manhã, porque não. Estou com o debate Guarulhos ao vivo aqui na tela com dois especialistas, né? Porque conhece o dia a dia da cidade, um cirurgião dentista, Dr. Raonic, e o outro, Dr. Vinícius de Souza e Dr. Reginaldo, presidente do Sincomércio. Um break news, daqui a pouco eu volto com esses nossos convidados, abrindo a sua mente. Afinal de contas, quando há um entendimento, se erra menos. Em 1 minuto. Nada melhor do que viver de forma tranquila e segura, no conforto de nossa casa com família e amigos. A Vila Nova é uma empresa com mais de 10 anos de experiência, cuidando exclusivamente de condomínios, com profissionais experientes para que você, síndico, organize as finanças, controle as despesas e combata a inadimplência através de moderno sistema digital. Acesse vilanovacondomínios.com.br e faça sua cotação agora mesmo. Nossa casa é o nosso melhor lugar, onde descansamos e compartilhamos momentos de lazer e bem-estar. A Local Novo oferece as melhores opções de imóveis para alugar ou comprar em São Paulo, Guarulhos e região. São várias opções para quem precisa se mudar ou para quem precisa colocar um imóvel à disposição. Sua família merece um local novo. Acesse localnovoimóveis.com.br e conheça a melhor opção para você. Estamos ao vivo nesta terça-feira com os nossos convidados, Dr. Vinícius e Dr. Reginaldo Sena, portal Guarulhos em Destaque, que você acompanha o debate Guarulhos de segunda a sexta, sempre às 20 horas e 30 minutos. Agora, senhores, a escola, o ano passado, a pública e a particular, elas tiveram que se reinventar. A escola pública, na sua grande maioria, eu acho que ela ainda não tem estrutura para transmissão online, devido à qualidade da internet no Brasil. E os alunos também, tem muitos alunos que não têm condições de ter internet, ter um aparelho e tal. Aí eu pergunto para vocês dois, essa deficiência da escola pública, inclusive, ainda vou voltar na sua pauta hoje, doutor Vinícius, o senhor entende que mesmo com essa deficiência, a escola pública deveria retornar? Bom, Geraldo, eu sou filho de 2 professores, tá? Minha mãe é professora municipal, meu pai hoje é professor da aula universidade. Então eu sei bem como é a realidade de uma escola pública. Minha mãe lecionou aí mais de 40 anos na escola pública, hoje já é aposentada. Então, assim, eu falo com propriedade quando eu digo que uma escola pública, uma escola municipal não tem condições de dar uma aula online, de trazer. Por quê? Por 2 motivos. A internet no Brasil ela é de baixa qualidade. E 2, a população não tem acesso a uma internet de qualidade. E os próprios professores também não têm esse ensino, essa tecnologia em suas casas para poderem passar uma aula de qualidade, como um professor da escola particular vai ter um espaço para poder lecionar. Então, quando a gente fala de educação, eu acho que o governo tem que começar a pensar em maneiras seguras para que a gente possa voltar devagarinho de dar a opção dos pais de fazer online ou presencial. É um começo, mas eu acredito que a escola municipal e estadual, quem mais perde ali são os alunos, porque eles não vão ter condições de aprender. E quando compara uma escola particular com uma escola municipal e estadual, a particular vai levar muita vantagem. Não é todo mundo que pode pagar uma escola particular. Então, eu acho que o governo tem que começar a se mexer, começar a pensar em maneiras seguras para que essas escolas voltem, até para não vou dizer liberar, mas até para facilitar a vida dos pais, de trabalho, dessa criança. Hoje a gente tem muito problema de ansiedade, aí já vou puxar um pouco para a minha área, de crianças fazendo bruxismo, apertando os dentes. Por quê? Porque não estão gastando energia, não estão indo para a escola. Então eu acho que está na hora do governo, já demorou. O governo, quando eu falo governo, é de todos os setores, desde presidente, estado, município, começarem a pensar num planejamento junto
para resolver essa questão, porque as vacinas, infelizmente, ainda vai demorar, está em falta, os insumos estão em falta, nosso governo não está indo com tanta eficiência atrás das vacinas, então vai demorar. E quanto mais tempo passa, quem perde são os alunos. Doutor Idalcina. E perde mesmo, porque o principal fator da educação é o convívio, né? Com Não é só o material didático, é o contato, é o relacionamento social. A escola tem um papel fundamental nesse relacionamento entre pessoas. E quando você tira o aluno desse relacionamento, é muito difícil. Quer dizer, é como se a educação tivesse quebrado pela metade. E aí, eu complementando a pergunta do Wilson Lourenço, né? Isso é um problema que a gente precisa resolver. Porque eu enquanto o Vinícius falava, eu estava tentado dizer assim, então vamos vacinar as crianças, né? Entende? Mas aí tem o idoso, tem os trabalhadores da saúde, médicos, enfermeiros e tudo mais. Como é que a questão é de política mesmo. Não tem porquê a gente não ter a vacina. Sim. Essa disputa política está prejudicando todo mundo. De uma bestialidade fora do comum, em que a gente poderia estar muito mais avançado do que nós estamos hoje. Então, para a escola é um problema, mas eu concordo sim que os alunos precisam voltar a ter os contatos, a ter esse relacionamento, a estar próximo, porque olha, eu tenho filho adolescente que está em casa precisando voltar para a escola. Então, isso está muito difícil a vida deles. Olha só, os casos num quarto, fechados, não pode sair, os colegas só vê pela tela do computador, isso não está bom, é complicado. Não isso, é a mesma coisa. Lado, não é a mesma coisa. O estresse emocional. A educação, mas agora a educação é online. Não, gente, mas e o relacionamento? Que ajuda a gente a evoluir, que ajuda a criança a crescer. E o contato social? Ela perde o contato social, ela perde o convívio social. Isso causa um dano terrível para a criança. Então é um problema que a gente precisa resolver sim, precisamos trazer a vacina urgente para isso, mas enquanto isso, muitos pais, e eu me incluo neles, ficamos muito receosos em mandar, mesmo sendo escola particular, em mandar as crianças para a escola. Olha só, notícia chegando agora, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a liminar do ministro Ricardo Lewandowski, que permite que estados e municípios comprem vacinas internacionais, que bom, mesmo que os imunizantes ainda não tenham registro na Anvisa. Que bom. Eu acho isso muito bom. Eu aplaudo essa decisão. Aplaudo porque o Brasil é continental. Cada região, cada cidade tem a sua realidade, né? E se dá oportunidade para o prefeito adquirir, meu amigo, e se ele tiver condição para isso... Essa liberdade... Se é isso que está dizendo... Eu não li a matéria ainda. É a matéria do UOL. Mas se dá essa oportunidade para o prefeito adquirir as vacinas e a cidade tiver verba para isso, eu acho isso fundamental. Aliás, tinha que dar oportunidade para o município e para a iniciativa privada também. Sim. Certo? Iniciativa privada também. Porque, de repente, se a escola pode comprar vacina, doutor Vinícius, e aplicar nos seus alunos, tá aí uma solução. Qual a sua opinião, doutor? Mas aí a gente começa um problema que a gente só está falando da escola particular. A escola municipal não vai ter dinheiro para comprar vacina. É fato, doutor, mas aí o que acontece? Mas a gente vai diminuindo a pressão. É assim, você tem, eu vou dar um exemplo só hipotético, 100. Esse 100, todo mundo precisa do poder público, ok? E o poder público não tem vacina para o 100. Se a iniciativa privada consegue tirar desses 100, 30, já reduz a pressão para o poder público fornecer. O que acontece é que a vacina está indo para quem pode comprar e para quem não pode. É isso que está acontecendo aqui. Então, vem a vacina pública para aquela pessoa A que poderia ter, que tem dinheiro para comprar vacina. E aí o A e o B, todo mundo junto, fica a vacina para os dois lados, um que precisa e que não tem como comprar, e o outro que usa a mesma vacina tem dinheiro para comprar. Ah, uma questão ideológica, social. Gente, paciência, se pode, então vamos liberar para poder esvaziar a capacidade do poder público de atender quem precisa. Essa é a questão. Sua opinião, doutor? É um assunto muito complexo quando a gente começa a adentrar dentro da política dessa forma e vai falar quando a gente fala de privatizações, né? A gente vai ter minha visão, a gente vai ter um grande problema porque para um Estado comprar algo é muito mais burocrático do que um particular ir lá comprar. E aí a gente vai ter uma competitividade entre Estado e privado. Quem vai ganhar vai ser o privado. Então, quem vai se vacinar primeiro, a gente vai estar classificando por classes sociais e não por população, risco, que é o que deveria estar sendo priorizado agora, né? Principalmente os idosos, que são o maior foco agora,
que acabam vindo a falecer nesse momento, são os mais afetados. Então a gente teria um problema entre competitividade entre Estado e privatizado. E quem ia ganhar essa competição vai ser sempre o privatizado, porque ele vai ter muito mais articulação, porque vai ter muito mais fácil chegar lá com o dinheiro. Até o Estado conseguir viabilizar esse dinheiro, a gente vai ter alguns problemas. Quanto você falou ali da questão da matéria, eu acho muito válido que o governo, que os estados, os municípios possam ir atrás, desde que ela esteja um aval da Anvisa. Porque daí a gente vai ter algo que, pelo menos, passou por alguma regulamentação e está tecnicamente aprovado para seres humanos, né? A partir do momento que a gente tem algo que não foi aprovado pelos aqueles que regulamentam a saúde pública de fármacos no nosso país, a gente começa a ter algumas questões até sanitárias. Então, a partir do momento que a Anvisa deu um ok, mete ficha ali, governo, estado, município, presidente da república, vamos lá e volta a frente. Eu só quero fazer uma observação, que o Vinícius fez uma avaliação aí extremamente importante, porque a grosso modo, o que a gente imagina? Tem vacina lá fora para todo mundo. A grosso modo, se pensa assim. E que o Brasil não tem vacina para todo mundo porque tem a disputa política. Também. Então, o que eu imagino? E se não for isso, eu retiro a minha proposta. Se lá fora não tem vacina o suficiente e você abre para a iniciativa privada e os laboratórios são privados, estão ganhando muito dinheiro com isso, mas muito dinheiro. Acho que os laboratórios não ganham tanto dinheiro na vida, né, com esse negócio de vacina aí. E se eles vendem a vacina para a iniciativa privada, tirando a vacina para o poder público, nesse aspecto, eu tenho uma discussão sim e em parte eu concordo contigo. Tem essa disputa aí da Pfizer, em que o presidente está dizendo que a Pfizer está dizendo o seguinte, que ela quer fornecer desde que o Brasil assuma os riscos. E o presidente está dizendo que não, que ele não assume os riscos. Tá certo? E aí, como é que fica? Se pudesse abrir para a iniciativa privada comprar, será que a Pfizer venderia? Eu acho que ela não venderia. Por quê? Ela vai estar assumindo risco. Entende? Quer dizer, o Brasil, eu coloco a vacina aí, mas se tiver algum efeito colateral negativo, eu não vou ser processada por isso. Então o país assume. E o presidente disse, não, assim eu não quero. E aí... por isso que tem que ter a regulamentação da Anvisa. A partir do momento que a Anvisa deu um aval, a gente vai ter resultados fantásticos, né? E uma coisa importante é a gente falar dessa questão que hoje o Brasil já chegou a pagar 4 vezes mais que os outros países o valor da vacina. Por quê? Por desorganização, de não correr atrás desde lá do início, e daí, com todo o respeito da palavra, quem fica para trás come bola, né? Acaba pagando mais. Minha mãe sempre disse para mim que quem não tem cabeça tem perna. Então quem não pensa tem que fazer 2 vezes, 3 vezes e ir atrás para conseguir as coisas. A Anvisa, ela concede registro definitivo para a vacina da Pfizer. Isso aconteceu já. A agência concedeu hoje o registro definitivo à vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela farmacêutica norte-americana Pfizer, em parceria com a empresa biotecnologia alemã Biotech. A concessão do registro foi anunciada pelo diretor da agência, Antônio Barra, que destacou que a análise para a liberação do imunizante levou 17 dias. Mas isso não resolve o problema, né? Sim. Porque a Pfizer está dizendo, não, eu quero a garantia do país de que eu não vou ser processado. Porque, gente, não dá para a Anvisa, doutor, garantir 100% de que a vacina não pode ter alguém que possa ter algum problema. Que tem uma alergia. Você concorda? Sim. Não dá para ela... viu, Geraldo? Ela aprova a vacina, mas ela não diz, olha, pode aplicar, que está tudo certo e ninguém vai ter problema. Sim. A medicina, a tecnologia não pode garantir isso. Mas ninguém pode garantir isso. Isso, né? Você pode tomar uma amoxicilina e ser isso. alérgico à penicilina. Então, ter problemas. Então, isso é... Mas é por isso que a Pfizer quer a garantia de que se acontecer alguma coisa, porque se ela quer a garantia, ela já está vislumbrando que isso pode acontecer, que ela não quer ser responsabilizada, mas isso processada. É uma discussão muito besta, porque ninguém é alérgico a uma penicilina, você não vai processar o medicamento porque você é alérgico à penicilina. Eu nunca vi disso. E tem um monte de gente que é alérgico à penicilina, teve uma experiência, teve uma reação alérgica, foi para o hospital, teve que entrar com corticoide, beleza, e agora, vai fazer uma consulta? Não, eu sou alérgico à penicilina. Por quê? Porque teve contato, teve uma alergia. Isso pode acontecer com qualquer remédio, não tem como alguém garantir isso e alguém querer processar por ser alérgico a determinado medicamento. Isso humanamente você não vai conseguir, ninguém vai garantir, nem o farmacêutico, nem o governo,
nem o cirurgião dentista, o médico que está prescrevendo. Isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa que tenha alguma reação alérgica. E a Anvisa autorizou como definitiva, mas o Brasil não está nem negociando ainda, não tem nem uma dose dessa da Pfizer, né? Nem uma dose comprada, né? Então aí é o primeiro fármaco que tem 100% definitivo. A Coronavac, ela conseguiu o aval de emergencial, né? Então não tem o definitivo ainda, já está percorrendo no Brasil, e aqui a Anvisa aprovou que teve 100% de determinado, o Brasil ainda não tem nenhuma dose. O Norberto Júnior, obrigado pela audiência, está me perguntando se as marcações de consulta estão canceladas. Eu vou checar isso amanhã, Norberto, porque essa hora da noite, nós estamos às 21 horas e 13 minutos, se eu conseguir a resposta ainda hoje, eu retorno para você. Estou conversando com o doutor Vinícius Souza, cirurgião dentista da Oral Unique, e doutor Reginaldo Sena, presidente do Sicomércio. Um break news, daqui a pouco a gente volta para a gente concluir esse debate que está muito interessante. Em Guarulhos, na Avenida Papa João Paulo 23, número 75, Meca Café. Sua melhor opção para o seu café da manhã. Almoço com pratos especiais, como filé de tilápia, com legumes salteados e purê de mandioquinha regado no azeite. Venha conferir. Meca Café. Estamos preparados para receber você. Meca Café, sua melhor opção em coworking. Estamos de volta com o debate Guarulhos no último bloco desta terça-feira ao vivo com o meu amigo Lucas Braga. Está me avisando que nós temos 10 minutos, Lucas Braga. Meu Deus! Olha só, algo que me chama a atenção, eu tenho comentado aqui todos os dias, é quase que um rádio de pilha, né? Não, gravador antigo. Lembra que tinha teclado, você colocava a fita aí, voltava, e o Geraldo faz isso todo dia. Ouvindo aqui os nossos convidados, e nós debatemos no dia de hoje, o cuidado que se deve ter com essa doença. O Brasil sabe que não temos vacina para todo mundo. O que precisamos entender é estar consciente da responsabilidade individual, usando máscara, distanciamento, álcool em gel, e respeitando as determinações da vigilância sanitária. É evidente que os governos, eles estão preocupados, por incrível que possa parecer, com as eleições do próximo ano. Não deveria, mas já estão preocupados. Doutor Vinícius, hoje, na sua relação de amizade, quando o assunto é pandemia, quando o assunto é relacionamento, né, qual é a maior preocupação no seu ambiente de amizade? No meu ambiente de amizade, que na grande maioria são adultos de uma idade um pouco mais jovem, existe uma grande preocupação, principalmente com a questão dos seus pais. Hoje, por a gente ter aí 30 anos, 25, 30, essa média de idade, a gente sabe que a gente não está no grupo de risco 100%, mas a gente tem família em casa, a gente tem pai, a gente tem mãe, a gente tem vó, tio, tia. Então existe uma grande preocupação no meu vínculo de amizades com essa questão da saúde, tá? Porque hoje, por mais que eu não seja grupo de risco, eu posso ser uma pessoa sintomática e passar para minha mãe, e a minha mãe fica mal. Então hoje existe essa grande preocupação no meu grupo de amizades. Mas a gente sabe que essa questão, principalmente dos jovens, por não estarem nesse grupo de risco, falta um pouco de empatia. Falta um pouco de empatia com o colega do lado, né? Então a gente tem que pensar não só na gente,
mas nos outros também, né? Então a gente tem que se cuidar para cuidar o próximo. E só assim que todo mundo fazendo o seu papel, se cuidando um pouquinho, que nem você falou, álcool em gel, máscara, né? Proteção, distanciamento. É só assim que a gente vai conseguir reduzir esses números alarmantes, né, que só estão crescendo agora nessa segunda, terceira onda. Bem dizer, o Brasil quase não teve uma primeira, segunda, terceira onda, ele simplesmente manteve uma onda inteira, né? Então, só assim a gente vai reduzir e só assim a gente vai conseguir superando esse vírus devagarinho, né? Até que a vacina chegue. Enquanto ela não chega, cabe a cada um cuidar do seu e dos seus próximos. Assim todo mundo vai ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor do que a gente está tendo agora, e com certeza a gente não vai ter problema de fechar comércio, fechar clínicas, que ninguém quer, né? A gente quer continuar trabalhando, a gente quer continuar estudando, e para isso a gente demanda um pouquinho da compreensão de todos, para que a gente chegue com saúde, né? Agora a prioridade principalmente é a gente chegar com saúde e com vida. Doutor Reginaldo Sena, presidente do Sincomércio, quais as principais orientações, com a sua larga experiência no campo sindical, conhecedor da matéria, qual é a sua maior preocupação hoje com o associado? Ele está consciente dos seus deveres? Geraldo, é uma pergunta muito complicada, porque não dá para ter uma resposta muito genérica, né? Porque cada pessoa tem o seu formato de ver a vida. O nosso segmento do comércio, para quem não está doente, para quem não pegou Covid, o comércio está aberto e vender, se gerar empregos. Com certeza. E para aquele que teve doente, ele está preocupado em salvar a vida. Entende? Então, quando tem gente que fala, não, porque o comércio tem que estar aberto, a loja tem que estar aberta, tem que estar vendendo, gerando emprego, concordo. Você ficou doente? Não. Então, tá certo. Então, nessa situação, eu dou razão. Para quem quer que o mercado, que a loja abra, que o emprego, que gere emprego e tudo mais, e dou razão para aquele que teve doente, que quase morreu, porque eu tenho amigos que até hoje ainda está entubado, tá certo? E que eu tenho um outro que saiu recentemente, não precisou ficar internado, mas ele disse que foi terrível a vida dele, um pouco mais de uma semana que ele ficou trancado em casa, sofreu muito. Esse cara ele tinha uma visão diferente, tem que abrir tudo e tal, é um absurdo, isso é coisa de governo, de presidente, é briga política. Você fala com ele agora, ele fala, olha, pelo que eu vivi, eu mudei minha opinião. Então, Geraldo, é assim, a gente tem opinião quando algo acontece de um jeito ou do outro conosco. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que quem defende que a loja tem que estar aberta, que tem que gerar emprego, está certo. E quem defende que tem que usar máscara, que tem que ter tal, que tem que ficar em casa, também está certo. A questão é que, no final, ambos têm que contribuir para uma coisa só, para evitar que essa doença se prolifere e cause dano irreparável para a sociedade. Então, nós precisamos cumprir com a nossa parte, fazer a nossa parte, evitar aglomeração, usar máscaras, sair muito menos possível. Eu, por exemplo, trabalho todos os dias, ele como dentista não deve ser fácil, porque atende o cliente, os pacientes, mas com certeza deve estar com os cuidados redobrados a 1000. Eu faço um monte de reuniões agora, muita reunião com o Zoom, reunião remota, tem reunião todo dia. Então a agenda, todo dia tem reunião, mas a maioria das reuniões é remota e as pessoas pedem para serem remotas. Então, é assim, de cada 10 reuniões, estou fazendo uma presencial, 9 reunião online, porque as demandas não param, loja, questões trabalhistas, acordos de convenções coletivas, negociação sindical, isso acontece durante todos os dias da semana e do mês, a gente não pode parar. Mas as pessoas precisam ter consciência, precisamos gerar um emprego, manter o negócio aberto, a loja aberta, a indústria funcionando, tudo bem. Mas precisamos ter a nossa governança, fazer de nós um micro-estado e ali a gente estabelecer regras para aquelas pessoas que estão próximas de nós. Não é tudo pode. Tudo pode depois que todos nós estivermos vacinados e que a gente perceber que realmente resolveu, aí tudo vai poder. Por enquanto, muito pouco pode. Não é que nada pode. Pode. Muito pouco. E esse tudo pode, vai ter que esperar a vacina. Doutor Reginaldo Sena, sempre atencioso com o colega, muitíssimo obrigado. Eu tenho certeza que você em casa parou para ouvir os nossos convidados no dia de hoje. Muitíssimo obrigado, presidente do Sincomércio, o advogado, doutor Reginaldo Sena. Forte abraço, obrigado, doutor Vinícius, por conhecê-lo. Forte abraço a todos.
Doutor Vinícius Souza, muitíssimo obrigado. A gente tinha uma pauta, mudamos, vai ficar para a próxima. É culpa minha, você mudou a pauta, eu mudei a pauta. Eu acho que ele também gostou da discussão e você em casa. Doutor Vinícius, até a próxima terça-feira. Não, com certeza, muito obrigado. Estarei aqui toda terça-feira debatendo um pouquinho sobre saúde bucal. E é sempre bom conversar sobre assuntos atuais, política, que também é o nosso dia a dia. Eu acho que se todo mundo souber um pouquinho de política, a gente vai cada vez melhorando os nossos governantes e assim a gente vai ter um país muito melhor para a gente viver. Então, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouquinho sobre a minha vivência e trazer um pouquinho mais da minha vida para vocês. Então, espero estar aqui toda terça-feira conversando um pouquinho com vocês, para vocês conhecerem o meu trabalho e eu conhecer melhor vocês também. Muito obrigado, Geraldo. Obrigado. Obrigado, doutor Vinícius Souza, ele que é cirurgião dentista da Oral Unique. Olha, um casal de empresários morre de Covid-19 com intervalo de 20 minutos. Morreu primeiro a mulher, depois o seu marido, lá no estado da Paraíba. Olha, não é brinquedo não. Se você está imaginando que o que nós estamos discutindo aqui não é algo verídico, você conhece alguém nesse exato momento que ficou doente? Eu conheço. Ficou doente e faleceu. Não só uma pessoa, não. Então, respeite as normas sanitárias. Com o meu amigo Lucas Braga, Felipe Poi, Neto Costa e Silva, o timaço da TV Guarulhos. Eu sou Geraldo Júnior. Boa noite, Guarulhos.